Meu nome é Fernanda Spanner, sou administradora de empresas, pós-graduada em auditoria fiscal e trabalho com contabilidade aqui nos Estados Unidos. As minhas maiores paixões são minha família e meu trabalho. A minha infância foi uma infância comum no interior de São Paulo. Aliás, eu já me mudei bastante, eu já morei em Rondônia, eu já morei em São Caetano do Sul, que é uma região de São Paulo, eu já morei em Santa Isabel. Apesar de eu ter me mudado bastante, eu sempre tive ao meu lado minha mãe, meus avós, meu pai também. Meu pai e minha mãe são separados, mas eles sempre foram presentes na minha vida. E foi uma infância comum. Cresci com primos. Quando você me pergunta da minha infância, eu lembro da casa do meu pai, que é um chalé no Parque Nacional de Itatiaia, onde eu passava minhas férias junto com os meus primos, com o meu irmão. A gente combinava e todos os primos de tudo quanto é lugar do Brasil passavam as férias nesse lugar. Então, o que eu me lembro é isso, tinha um balanço, um lugar muito bonito e muito gostoso de relembrar. A minha relação com a minha família é bem sossegada. Apesar dos meus pais serem separados, a minha mãe sempre fez questão de que a gente fosse ver meu pai, que a gente passasse as férias junto com ele. O meu pai é uma pessoa divertida, meu pai escala, então ele levava a gente para escalar. Minha mãe trabalhava bastante para conseguir manter a gente, mas eu tinha meus avós que ficavam com a gente. É uma relação bem tranquila até hoje. Eles são super amigos, meu pai tem uma outra esposa. E aí, quando é festa de aniversário, minha mãe vai. Minha mãe é mais amiga da esposa dele do que dele, pra falar a verdade. É uma relação bem gostosa, eles já superaram. Bom, os ensinamentos que os meus pais me passaram é caráter. A minha mãe é uma pessoa muito correta, muito séria, com tudo que ela faz. Apesar do meu pai ser muito brincalhão, levar a vida mais leve do que a minha mãe é mais rígida que meu pai, ele também me ensinou sobre caráter e sobre bondade. Meu pai é o tipo de pessoa que tira a própria roupa pra dar pra se alguém estiver precisando. E minha mãe é aquela que vai ensinar a pessoa que tá precisando como vai conseguir a própria roupa. Então foi isso que eu levei deles, determinação e bondade. No Brasil, eu trabalhava como funcionária pública. A vida na Câmara Municipal era fácil, era gostoso de trabalhar. Eu fazia o que eu gostava de fazer, mas eu trabalhava das 9 às 4. E aí eu sentia que aquele período eu podia fazer outra coisa. Eu gosto muito de trabalhar. A minha vida inteira ela é voltada para o meu trabalho. Aí eu inventei de empreender e abrir um restaurante lá na minha cidade mesmo. Era um restaurante de comida japonesa. Foi o primeiro restaurante de comida japonesa da cidade. Então foi muito lucrativo, deu muito certo. E aí eu comecei a trabalhar demais. Então, como eu disse pra você, minha mãe ela é muito rígida. Ela era chefe do cartório eleitoral da minha cidade e quando eu tinha 13 anos de idade, ela me contratou para ser office girl desse cartório. E trabalhavam várias mulheres, trabalhavam várias pessoas na realidade e eu fazia serviço bancário, de correio para todos eles. E aí no final do mês, todos eles juntavam um valorzinho e me pagavam. Foi aí que eu comecei a entender o valor do dinheiro, porque a partir desse momento, minha mãe não comprava mais nada para mim. Era eu quem pagava as minhas coisas com esse salário que eu ganhava lá. Então eu sempre trabalhei a minha vida, desde que eu me conheço por gente, desde 13 anos de idade. Era um trabalho que eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, mas eu já aprendi que para eu conseguir o que eu queria, para eu conquistar coisas novas, era na base do meu trabalho. Eu levei isso muito sério na minha vida e entendi que para eu conseguir alguma coisa ou tudo o que eu quisesse, ia ter que ser na base do trabalho. Hoje em dia eu já não estudo tanto como eu estudava na época e também não trabalho mais tanto como eu trabalhava no começo da minha carreira, né? Da minha vida adulta. Mas o que minha mãe me ensinou é isso, que se eu quero alguma coisa eu tenho que trabalhar e estudar para isso.
Eu gostei tanto dessa área mais para a parte financeira que eu ajudava as pessoas que trabalhavam nesse cartório eleitoral a fazer o budget, a fazer o orçamento mensal. Eu via o que eles pagavam, eu via o quanto eles gastavam com boleto bancário, com essas coisas. E eu comecei a me questionar o quanto eles ganhavam para poder gastar isso. E eu perguntava para eles, eu já tinha essa liberdade, uma vez que eles eram amigos pessoais da minha mãe. Eu falava, quanto que você ganha? E se você gastar menos nisso, você faz só uma poupança? Então, desde pequenininho eu já tinha essa ideia. E desde que eu me conheço por gente, eu trabalho nessa área. Então, não teve uma hora que eu tive um start e falei, não, eu gosto disso. Eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida. Tanto quando eu abri o meu restaurante, eu também fiquei na parte administrativa e financeira do restaurante. O que me fez tentar a carreira aqui nos Estados Unidos foi o cansaço mental que eu estava no Brasil. Como eu disse, eu era funcionária pública e eu abri um restaurante. Mas eu não tinha noção do que é você trabalhar dentro de um restaurante sozinha. Sozinha, quando eu digo, é sozinha na parte administrativa. Eu tinha uma equipe maravilhosa, o meu marido, ele era o cozinheiro, o chefe de cozinha. Então, essa parte eu não trabalhava. Mas o cansaço mental que é você gerir um restaurante. Você não tem folga. E eu abri o restaurante primeiro para delivery e a gente ficou para entrega no Brasil, né? E a gente ficou por 2 anos e depois eu decidi abrir o restaurante em si, físico. E foi quando foi tudo, assim, deu tudo muito certo. Eu sou muito grata, mas foi quando minha saúde mental foi por água abaixo. Eu já estava muito estressada, muito nervosa. Aí eu cheguei até a conclusão, eu gosto de trabalhar, mas pelo amor, eu preciso de uma folga. Por ser uma época muito estressante da minha vida, eu queria só sair daquele ambiente. E acho que tudo ao meu redor, todas as pessoas viram o que eu estava passando, porque a hora que eu decidi, eu falei, não, eu vou vender minha parte do restaurante e vou me mudar. Assim, do 8 ao 80 eu saí, eu já não quero mais nem ficar nesse lugar, eu já de tanto que eu estava estressada. E deu tudo tão certo também que eu botei o restaurante à venda em setembro e quando chegou em outubro eu já tinha proposta para compra do restaurante. E eu vendi. Vendi esse restaurante, combinei com meu marido da gente se mudar para os Estados Unidos. Eu disse que eu ficaria nos Estados Unidos por um tempo, por 6 meses. E aí eu veria a parte da documentação e se desse tudo certo, eu ficaria mais. Então, nesses primeiros 6 meses, quando eu me mudei para os Estados Unidos, foram 6 meses sabático mesmo. Não foi com nada da minha área, eu estava esperando a documentação sair. Então, eu trabalhei numa padaria lá na Flórida, onde eu trabalhei bastante o corpo e esqueci completamente a mente. Então, eu não mexia com nada na minha mente. Eu atendia, vendia coxinha e eu tava feliz da vida só por fazer aquilo. Servia a mesa, conversava com pessoas. Eu sou um pouquinho mais introspectiva, mas essa época na padaria, até isso me desenvolveu mais, porque eu conversava com pessoas e aquilo foi descansando a minha mente. E 6 meses depois, quando a minha documentação ficou pronta, aí eu voltei para o mercado de trabalho, na minha área mesmo. Antes de eu empreender nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade lá na Flórida. Foi quando eu comecei a me familiarizar com a parte contábil aqui dos Estados Unidos. Eu já tinha trabalhado em multinacional no Brasil, então eu entendia dessa parte de como funciona a contabilidade aqui, mas a contabilidade de uma empresa, não um escritório de contabilidade. Fui convidada para trabalhar aqui num escritório de Nova York. Eu me transferi, vim para cá. E foi aí que eu comecei a pensar em abrir o meu próprio escritório. Eu entendi uma necessidade muito grande do imigrante brasileiro aqui a respeito disso, da burocracia que é nos Estados Unidos. A gente vem com a bagagem de como é no Brasil, chega aqui, eu fiquei perdida. E aí eu queria passar esse conhecimento para as outras pessoas também.
Fui atrás das licenças que eu precisava tirar, passar também a minha faculdade lá do Brasil para cá, para ela ter validade aqui. É difícil empreender, lógico, mas foi uma coisa tão natural, assim, uma naturalidade que as coisas foram acontecendo. Um cliente já foi recomendando ao outro, o escritório foi crescendo de uma forma até que eu não esperava. Apesar de eu já ter empreendido no Brasil, eu sabia alguns passos, como seguir, como conseguir clientes. Aqui foi uma naturalidade, a coisa foi crescendo, o escritório foi crescendo, fui contratando mais pessoas e foi tudo muito calmo, não foi aquele desespero igual tinha sido no Brasil, uma confusão para você empreender, né? E aqui não, aqui foi tudo calmo, foi crescendo aos poucos. Foi mais fácil. Não sei se é porque eu já tinha feito a primeira vez, né? Ou se porque é mais fácil aqui mesmo. Eu tive algumas dificuldades no começo para empreender. A primeira e maior dificuldade, e foi o maior motivo de eu ter aberto o escritório, foi a parte contábil, a diferença de como é feito no Brasil e de como é feito aqui. E eu tive que fuçar, de ir atrás para saber como é. A língua é uma questão muito difícil. Eu ligava nos órgãos e falava, é só isso mesmo que eu preciso? Ou eu preciso de mais alguma coisa? E aí me deu esse estalo de, se eu tive que correr atrás, muitas pessoas têm que ficar ligando para saber como é feito e o que precisa ser feito. E se eu abro um escritório onde eu já dou esse conhecimento de mão beijada para a pessoa, ela contrata o meu serviço e eu já falo, olha, você não precisa correr atrás, eu sei qual o caminho que você tem que seguir. Então, a maior dificuldade no começo foi isso. Qual caminho eu tenho que seguir? É só abrir numa parte, por exemplo, vou abrir uma empresa, eu abro só aqui. É igual no Brasil que quando você abre uma empresa, ela já está aberta no país inteiro. Essa dificuldade eu tive no começo e foi aí que surgiu a ideia de eu oferecer esse serviço, uma vez que eu já via fazendo isso para mim mesma. Então, a maior dificuldade é isso, a diferença das normas, que é aqui e que era no Brasil. Apesar de ser a maior dificuldade, acabou sendo também o meu trunfo. Porque eu sei como funciona no Brasil, eu aprendi como funciona aqui nos Estados Unidos e eu ofereço para o meu cliente esse serviço completo. Então, fica muito mais fácil eu explicar para o meu cliente com exemplos do Brasil. Ele chega pra mim e fala, Fernanda, eu preciso de um PNL. Aí ele fala, o que é isso? E aí eu explico pra ele como se ele estivesse no Brasil. Olha, o PNL é como se fosse a demonstração do resultado da sua empresa. E ele já ouviu essa palavra na vida, ele sabe do que eu tô falando. Então, fica muito mais fácil pra mim, pra eu atingir o meu cliente brasileiro, nesse caso, né? Porque a minha dificuldade virou meu trunfo. Empreender nos Estados Unidos, morar nessa cidade, morar em Nova York, era um sonho tão distante que eu nunca acreditei que ele pudesse acontecer. E essa jornada de empreender nos Estados Unidos tá me motivando a ser aquela pessoa que eu queria quando eu tinha 15 anos de idade. Eu atribuo ao meu crescimento profissional competência. Eu não quero me gabar, mas eu estudo muito, eu procuro todo ano me atualizar com todas as normas que a Receita Federal dispõe, porque muda todo ano, isso leva a competência. A Fernanda que começou nessa jornada não é a Fernanda de hoje. A pessoa de hoje não é a mesma que vai ser daqui a um ano, porque eu estou em constante evolução, eu estudo o tempo inteiro para fazer muito bem o meu trabalho. Isso é um diferencial muito grande, não só meu, como da minha equipe, porque além de eu me treinar, eu treino a minha equipe também. Eles também estão em constante evolução, aprendendo cada vez mais. Então, competência para mim é a chave. Eu nunca sofri preconceito no meu trabalho por ser mulher, mas eu já me senti várias vezes rebaixada. Algumas vezes, num ambiente de reunião, eu sentia que o que eu tinha para falar era muito importante, mas eu não era levada em consideração. E aí eu via que o meu amiguinho do lado era homem, a ideia não era tão boa, mas ele recebia bastante crédito.
Então eu já me senti algumas vezes rebaixada. E foi uma das coisas que quando eu comecei a empreender, eu disse que não aconteceria mais. Então eu tenho alguns casos, alguns clientes ou alguns colegas de trabalho que tentam me rebaixar, mas hoje em dia, com essa potência que nós mulheres somos, eu não deixo mais acontecer. O meu maior propósito quando eu realizo o meu trabalho é o imigrante brasileiro faça corretamente o que ele deve fazer em relação ao fiscal, em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, e eu quero ajudar com que ele faça corretamente, que ele pule as etapas desnecessárias e que ele consiga o objetivo dele no final com a minha ajuda. A Spanner Consulting atua nos 50 estados americanos, nos 5 offices que a gente tem fisicamente, que é Massachusetts, South Carolina, Flórida, Nova York e New Jersey. O cliente entra em contato através do telefone regional ou do e-mail. A gente pega a informação para direcionar para os escritórios da Spanner. Para mim, empreender nos Estados Unidos, no começo foi uma satisfação de ter o meu próprio negócio e de conseguir abrir uma empresa e dar continuidade com isso aqui nos Estados Unidos. Então foi uma satisfação, mas agora parece que é muito mais que isso. Agora parece que é uma realização pessoal eu fazer isso mesmo. Eu sinto orgulho quando eu contrato uma pessoa nova. Eu sinto orgulho quando ela se desenvolve, quando ela atende um cliente muito bem, quando ela entende qual é o que a Spanner tem para fazer, qual é o objetivo. Eu sinto um orgulho. Então, no começo era uma satisfação, meio que um ego, abrir uma empresa nos Estados Unidos. Hoje já virou um orgulho. Cada pessoa que eu contrato nova, cada cliente que essa pessoa consegue. Porque eu consegui cliente, eu sou o nome da minha empresa. Então, é minha obrigação conseguir cliente. Agora, minha funcionária que tá lá trabalhando, estudando, e ela consegue aquele cliente, um cliente difícil, ela conseguiu. Ela se sente orgulhosa, mas eu muito mais ainda. A minha rotina no trabalho, eu atendo nos escritórios ou eu estou disponível para o atendimento dos escritórios de terça-feira no escritório de New Jersey, de quarta no escritório de Nova York e de quinta no escritório da Flórida e South Carolina. Presencialmente, eu tô uma vez por mês no escritório da Flórida e uma vez por mês no escritório de South Carolina. Em Nova York e New Jersey, como eu moro aqui, eu sempre que precisa, eu tô no escritório praticamente todas as semanas. Segunda-feira é um dia que eu tiro para resolver os problemas que as meninas não conseguiram durante a semana. Operacional mesmo, fazendo algum imposto que não deu certo, corrigindo alguma contabilidade, respondendo a algum cliente que tem uma questão mais específica. Sexta-feira é praticamente o dia onde eu estudo, onde eu vou, entro no site, vejo se tem alguma coisa nova. Depois da pandemia tem os perdões dos empréstimos que foram feitos, o ERC, que é uma aplicação também para empresas específicas. Então, eu estudo bastante sobre isso para qualquer coisa nova que surgir aí para algum cliente, que eu possa encaixar algum cliente, eu já ter o conhecimento e também gera um conteúdo para a próxima semana ou para as próximas semanas aí para a parte de marketing também. Não é muito minha praia, mas eu me forço a fazer. Faz parte também de empreender, cuidar do marketing. Meu dia a dia fora do trabalho é praticamente com a minha família. Eu adoro sair para jantar com eles, passar o meu tempo com eles. Acho que eu trabalho tanto que quando eu tenho uma brechinha, quando eu tenho um tempinho que eu consigo ficar com eles, eu consigo trazer todo mundo pra cá. Esses dias a gente foi no show, eu consegui reunir meu filho que mora na Flórida, meu sobrinho, meu sogro e minha sogra que estão aqui do Brasil. Então essa é a parte que eu mais amo de estar em família, onde eu consigo reunir todo mundo, consigo fazer um jantar em casa pra todo mundo, ou mesmo um churrasco, ou levar todo mundo pra passar um final de semana em algum lugar gostoso. Então, eu prefiro, quando eu não estou trabalhando, estar com a minha família e passar esse tempo com eles.
Fico até chata, meus filhos falam, mãe, dá um tempo. Mas eu adoro e tô sempre pedindo pra eles ficarem comigo. Minha relação com Nova York, na realidade foi aqui que eu realizei os meus maiores sonhos. Aqueles que eu não tinha nem coragem de falar, senti medo por vergonha das pessoas darem risada da minha cara, ou aqueles que eu sonhava baixinho. Então, aqui foi onde eu consegui realizar esses sonhos, que eram grandes demais na realidade pra mim, naquela época. Então, acho que é o meu lugar no mundo. Ter sucesso pra mim é poder trabalhar o dia inteiro, atender meus clientes, conseguir resolver a demanda do escritório, chegar em casa, jantar com a minha família, deitar em paz, saber que tá todo mundo bem. Na realidade, não é ter sucesso, é quando eu me sinto bem-sucedida. A cidade é delas, o futuro é delas, o mundo é delas agora. E vai ter que todo mundo aguentar, porque a gente está preparada. A gente lutou desde que a humanidade foi criada, a gente está lutando para esse espaço que a gente está conseguindo agora. Então o futuro é delas. Eu ouvi uma frase quando eu era mais nova que dizia que a oportunidade não se perde, ela passa de mão. Você quer empreender, se você tem medo, vai com medo mesmo. Porque se você deixar o medo te parar, a oportunidade que está na sua mão vai passar para a mão de outra pessoa.